Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos lá! Tenho certeza que se você está assistindo esse vídeo, você tem uma vontade, que é viver de renda, ou seja, você ganhar ali um dinheiro todo mês, mas sem necessariamente ter que trabalhar para ganhar esse dinheiro. É claro que isso realmente é muito bom. Aqui no Brasil, por exemplo, o Luiz Bassi, que é a maior pessoa física que investe na Bolsa de Valores, defende muito essa tese através dos dividendos. Olha só, repara bem uma coisa, é bem comum você ver vídeos no YouTube falando que com R$10 você já consegue comprar uma ação, um fundo imobiliário, e você já vai conseguir receber no próximo mês os seus dividendos através desses seus R$10 que você está investindo. E eu mesmo já falei isso aqui no canal porque isso é verdade. Mas tem um detalhe bem importante aqui. Se você comprar, por exemplo, uma ação por R$10, no próximo mês, considerando que ela vai pagar dividendos já, se ela pagar, por exemplo, 1% ao mês, que já é bem legal, tá? O dividend yield aqui de 1% ao mês, você vai receber 10 centavos. E é claro que não dá para viver de renda com esses seus primeiros 10 centavos. Vou te mostrar uma coisa aqui, só para você entender como que funciona esse processo de fato ao longo do tempo. Olha aqui comigo essa planilha. Vamos imaginar que você queira receber aqui R$3.000 de renda passiva, que já é uma grana bem legal. E aí vamos pegar como exemplo a nossa ação que vale R$10, que paga 10 centavos de dividendos. Vamos imaginar que essa ação não caiu, tá? E que nem subiu ao longo do tempo, só para poder facilitar a nossa conta aqui, e que você não faça reinvestimento dos seus dividendos, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas só para a gente simular aqui, isso significa que você faz o seguinte: tudo que cai, você gasta, né? Você coloca ali um dinheiro todo mês, mas tudo que cai, você vai gastar. Se você fizesse aqui um investimento de R$100 por mês, com expectativa de receber 1% ao mês de dividendos, você demoraria aqui aproximadamente 250 anos para chegar nos seus R$3.000 por mês de renda passiva. Nossa, Matheus, que banho de água fria! Eu imaginava que seria bem menos tempo do que 250 anos. Então quer dizer que isso não funciona na prática, que é só uma ilusão? Não. Com a estratégia certa, você pode sim viver de dividendos, mas você precisa de ter aqui um choque de realidade para você entender que não é fácil e que você precisa seguir aqui alguns passos para que você consiga, de fato, colocar isso em prática. Mas a gente vai falar sobre isso aqui em detalhes agora. Mas antes de explicar como que funciona essa estratégia na prática, você precisa saber o que é dividendo e principalmente como ele funciona, tá? A grande maioria das pessoas, eu acredito que uns 70, 80% das pessoas não sabe como que isso funciona. E o que é dividendo, então? É basicamente uma forma que a empresa tem de distribuir parte dos lucros que ela teve para os seus acionistas. Por exemplo, se uma empresa teve um lucro de R$50 milhões ao longo do ano e ela quer distribuir metade disso, né, 50%, então ela vai distribuir aqui R$25 milhões para os seus acionistas. Vamos pensar que essa empresa está na Bolsa de Valores, tá? Porque dividendos podem ser distribuídos tanto para empresas que estão dentro da Bolsa de Valores, mas também para empresas que não estão dentro da Bolsa de Valores. Mas vamos imaginar que esteja, tá? Porque é onde a gente de fato compra essas ações. Então vamos imaginar que a empresa, por exemplo, tenha um lucro de R$1 por ação e ela queira distribuir de dividendos aqui metade desse lucro. Então ela vai distribuir quanto? 50 centavos por ação. E aí, se ela vale R$10, 50 centavos, ela vai ter aqui um dividend yield de 5%. Mas aqui começa o detalhe que a maioria das pessoas não sabe como funciona. Como esse dinheiro vai sair da empresa e vai cair na sua conta? Porque ele vai cair. Mas de onde que ele vem? E é o seguinte, vamos imaginar aqui a empresa do nosso exemplo, tá? Ela está pagando 50 centavos, ela vale R$10 e ela determina uma data que a gente vai chamar aqui de data ex-dividendo, que a partir dessa data, quem comprar a ação não vai ter mais direito a receber esses dividendos. E tem uma data anterior, que é um dia antes dessa data, que a pessoa que comprar ainda tem direito a receber esse dividendo. Então vamos pensar o seguinte, se a empresa determinar aqui no dia 21 de julho que quem comprar a ação não vai ter mais direito ao dividendo, quem comprar no dia 20 de julho para trás vai receber esse dividendo. E aí o que acontece com a ação no dia 21 de julho? Assim que a ação abrir na Bolsa de Valores, esses 50 centavos que você vai receber de dividendos vai sair do valor da ação. Então, se ela está negociando a R$10, no dia 21 de julho, ela vai começar a ser negociada a R$9,50. É daqui que saem os seus 50 centavos. Então, na prática, o que aconteceu? Tirou-se 50 centavos do valor da empresa e passou aqui para a sua conta. Então, Matheus, na prática não mudou nada, porque eu passei aqui 50 centavos do valor da empresa para minha conta. Teoricamente, sim, realmente não mudou nada, mas na prática muita coisa acontece de maneira diferente. A primeira vantagem é que você está realizando o lucro
lucro aqui da sua ação. Porque se você não tivesse os dividendos, você teria que vender parte da sua ação para você receber seus 50 centavos. E talvez, a depender da quantidade de ações que você tem, você teria que pagar aqui imposto. Então, já é uma vantagem bem interessante. E o segundo fator que também é muito importante é que quando uma empresa anuncia que vai pagar dividendos, que ela pague isso principalmente de maneira recorrente, isso traz uma mensagem para o mercado mostrando que a empresa é uma empresa segura, porque se ela consegue pagar de maneira recorrente dividendos, então significa que ela também está conseguindo ali ter lucros interessantes. Então, isso já atrai mais pessoas para comprar a empresa e também é um fator muito positivo para que as ações subam ao mesmo tempo que estão te pagando dividendos. E é claro que também é muito importante entender o setor da empresa, entender o momento da empresa, se ela de fato está sendo lucrativa para poder pagar esses dividendos, se a perspectiva do setor é interessante. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, pagar dividendos é o quê? Distribuir parte dos lucros. Então, se você compra uma empresa que não tem uma perspectiva boa de lucrar, obviamente você não vai conseguir receber dividendos ao longo do tempo. Segunda coisa é que você precisa reinvestir todos os meses os valores que você está recebendo de dividendos. Nosso exemplo lá, você colocou R$100 no primeiro mês, 1% de dividendo, então no segundo mês você já vai receber ali R$1 de dividendo. Então você precisa fazer o quê? Pegar os R$100 que você vai investir no segundo mês e adicionar aqui R$1 que você recebeu de dividendos. Ah, Matheus, mas R$1 isso pode parecer muito pouco, mas sabe qual que é o efeito desse seu reinvestimento dos dividendos ao longo do tempo? É que você conseguiria encurtar aqui de 250 anos para 67,7 anos. É muito tempo ainda, mas veja que você já conseguiu diminuir muito esse tempo e é claro que a gente está considerando aqui um investimento de R$100 por mês. Terceira coisa, vamos considerar aqui agora que além dos dividendos que a empresa está pagando, ela tenha subido 5% ao ano. Nesse caso, você teria aqui uma diminuição de 67,7 anos para 53 anos. Veja que a gente está conseguindo diminuir um pouco mais ainda. Quarta coisa, você está guardando aqui sempre R$100 por mês, todos os anos, até chegar na data que você vai ter direito a receber sua renda passiva de R$3.000. Agora vamos considerar que você faça o seguinte, olha, no primeiro ano, beleza, eu vou colocar R$100 todos os meses. Mas no segundo ano, eu já vou aumentar isso aqui, eu vou colocar R$150. Então no primeiro ano eu coloco 100, no segundo 150, no terceiro eu coloco 200, no quarto 250 e assim por diante. Em quanto tempo agora eu teria condições de receber a minha renda passiva de R$3.000? Veja que agora você diminuiria aqui de 53 anos para 23 anos e 10 meses. E se a gente pensar lá dos primeiros 250 anos, a gente diminuiu mais de 90% quando a gente aplica aqui 4 passos para ter uma estratégia consolidada de recebimento de dividendos, e aí você teria possibilidade de receber em 23 anos e 10 meses. E é claro que a gente tem várias vertentes aqui. Por exemplo, Matheus, se eu continuasse por mais alguns anos, até chegar a 30 anos de investimento, quanto que eu teria? Olha que nesse caso você teria R$532.000 e uma renda passiva de R$5.300. Veja que depois que você já tem um dinheiro, os juros compostos começam a fazer um trabalho muito importante, muito maior do que o dinheiro que você está colocando, tá? Começa a ser o rendimento que você vai tendo quando você faz, é claro, os reinvestimentos. É claro que a inflação também vai influenciar no seu dinheiro ao longo do tempo, mas a simulação já dá para você entender como que funciona aqui os 4 passos para que você consiga de fato colocar em prática uma estratégia de viver de dividendos, não de maneira ilusória, mas de maneira real. E agora a última coisa que você precisa fazer é o seguinte, é colocar aqui para mim nos comentários qual que é a sua meta de renda passiva, em quanto tempo você pretende atingir essa meta e é claro, coloca um amém depois disso, porque se Deus quiser, isso um dia vai acontecer na sua vida. Beleza? Meus amigos, se vocês tiverem gostado desse vídeo, eu peço que vocês deixem o like aqui e considerem também se inscrever no canal. Vou ficando por aqui, grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.